Um tririense no mundo. Quinta crônica. Um tririense no mundo está hoje em Zamora, uma cidade de cerca de 70 mil habitantes na região central da Espanha. Nosso tema será Vinhos Espanhóis. Zamora é a capital da província de mesmo nome, situada às margens do Rio Douro, que nasce na Espanha, mas finaliza seus quase 900 quilômetros em Portugal. Uma grande semelhança com a minha distante Três Rios. Na Espanha romana, que dividia a Península Ibérica em 3 regiões, Zamora estaria situada no norte da chamada Lusitânia. Foi nessa cidade que em 1143 foi assinado o Tratado de Zamora, considerado a declaração da independência de Portugal. Mas foi preciso esperar mais 36 anos para que o Papa Alexandre III aceitasse a vassalagem direta do rei Afonso I, criando um novo reinado na Península Ibérica, o Reino de Portugal. Foi na cidade de Zamora que eu frequentei durante um ano um curso com nível de mestrado, com uma carga horária de 600 horas aula, o Master em Enoturismo, da Universidade de Salamanca, na Escola Politécnica Superior, a Faculdade de Engenharia da terceira e mais antiga universidade da Europa, que funciona em Zamora com suas magníficas instalações. Através de um amigo do meu filho André, nós possuímos uma certa experiência com a produção de vinho artesanal, tendo participado de algumas colheitas na finca do Tito. Portanto, a oportunidade de estudar a cultura do vinho com mais profundidade me fascinou. A Espanha tem sido a maior produtora mundial de vinho nos últimos anos, e a produção é muito bem regulamentada, com 68 chamadas denominações de origem, um selo que atesta a qualidade dos vinhos. Localizada às margens do Rio Douro, que pode ser considerado um rio do vinho, Zamora abriga 4 denominações de origem, sendo vizinha das 2 mais famosas de toda a Espanha, Ribera del Duero e Rioja. A primeira se chama Arribes del Duero e está localizada na fronteira natural entre a Espanha e Portugal, onde o rio corre entre destiladeiros de mais de 300 metros de altura durante cerca de 100 quilômetros. É uma denominação de origem de baixa produção, a partir de variedades autóctones só encontradas naquela região, como a uva Juan Garcia. A segunda é muito famosa, é a denominação de origem Toro, também com suas variedades autóctones, como a chamada tinta de Toro. Os vinhos dessa denominação de origem são intensos e com alto teor alcoólico. Foram muito usados pelos espanhóis para purificar a água durante as longas travessias no Atlântico. O selo Toro significa vinhos de qualidade e são exportados para todo o mundo, não sendo difícil de encontrá-los no Brasil, mas são relativamente caros. A terceira denominação de origem se chama Rueda e é especializada na produção de vinho branco, utilizando principalmente a variedade de uva Verdejo. Durante séculos, os brancos de Rueda foram os vinhos preferidos no Vaticano, conservando até hoje a fama de vinho do Papa. A quarta e última denominação de origem da região é chamada Tierra del Vino de Zamora, sendo também uma denominação de origem pequena e produção bem diversificada. A origem do nome remonta aos tempos medievais, onde na margem esquerda do Rio Douro se plantava uva e na margem direita se plantava o trigo. Foi nessa denominação de origem que eu fiz o meu estágio de 80 horas de prática e guardo boas recordações quando tive a oportunidade de conviver com os agricultores e acompanhar todo o processo de produção e comercialização do vinho, visitando várias bodegas subterrâneas, onde a temperatura sempre está em 18 graus, ideal para saborear um vinho tinto da variedade Tempranilha, a mais comum na Espanha. Resumidamente, podemos dizer
que os vinhos espanhóis tinto têm 4 classificações. A primeira é denominada vinho jovem, ou jovem. Trata-se dos vinhos engarrafados logo após a fermentação, ou seja, no mesmo ano da colheita, no outono. É um vinho que não é caro e com ótima qualidade. A segunda classificação é a do vinho chamado crianza, que significa criado, pois só pode ser comercializado após 2 anos da produção, devendo passar obrigatoriamente 1 ano em barril de carvalho e outro ano em garrafa. Mas aí surge uma confusão, no caso da língua portuguesa. Se perguntarmos a um consumidor brasileiro desavisado se prefere um vinho jovem ou criança, provavelmente fará uma associação de criança com criança. Vai preferir o vinho jovem, embora o vinho criança seja muito mais elaborado e com mais qualidade, por ter sofrido o processo de maturação de no mínimo 2 anos. Como na denominação de origem Ribera del Duero, a mais famosa da Espanha que eu estou usando como referência. A terceira classificação é a do vinho reserva espanhol, que deve obrigatoriamente passar 1 ano em barril e 2 anos em garrafa antes de ser comercializado. Este é outro fator de confusão. Um vinho chileno que estampa no rótulo a palavra reserva significa que é a reserva do produtor, não se exigindo o mesmo tratamento de envelhecimento do vinho espanhol reserva. Num restaurante fino, por exemplo, ao consultar a carta do vinho, o consumidor depara com um vinho reserva chileno e um vinho reserva espanhol, com preço superior, e conclui, de forma errada, que os vinhos espanhóis são caros em relação aos chilenos, não percebendo que está fazendo uma comparação com produtos diferentes. A quarta e última classificação é a dos vinhos chamado Gran Reserva. São vinhos que devem passar pelo menos 5 anos em processo de envelhecimento, antes de serem comercializados. 2 anos em barril de carvalho e 3 anos em garrafa. São os que atingem o maior preço. Um vinho produzido em 2005 estava sendo comercializado por €154, equivalente a R$ 630. Isto aqui na Espanha. No Brasil seria pelo menos 4 vezes mais caro por causa dos impostos. Eu queria finalizar com a seguinte mensagem. Mais importante que a qualidade do vinho é a qualidade da companhia que está bebendo esse vinho com você, porque o vinho não é uma bebida para ser desfrutada solitariamente. Uma taça de vinho é como uma mulher bonita. Deve ser primeiro olhada atentamente, depois aspirado seu perfume com várias mensagens, saboreada com atenção na reação das papilas, e só então e finalmente, ou seja, bebido o vinho. E assim terminamos nossa crônica de hoje. Você já sabe, para críticas e sugestões, envie um e-mail para 13r.mundo@gmail.com. Um triense no mundo.